Os aplicativos estão presentes na vida de muita gente, seja para organizar tarefas, cronogramas, projetos e etc. E pra gente isso não é diferente. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje nós vamos explicar por que a gente trocou o Trello pelo Notion e principalmente mostrar como a gente pode usá-lo para organizar melhor a nossa vida pessoal e da faculdade. Não se esquece de deixar o like no vídeo. Se você não segue aqui no Instagram, também segue lá, MadAnyMind. E no final também comentar aqui se esse vídeo foi útil para você. Então, solta a vinheta. Bom, então começando o vídeo, a gente vai mostrar a tela do computador para facilitar tudo. A gente vai explicar um pouco como é que funcionava o Trello, como é que a gente usava. E depois já vai partir direto pro Notion, como é que a gente tá usando as funcionalidades dele e tudo que ele dá pra fazer e por que ele tá sendo tão útil para ajudar a gente agora na faculdade. Começando pelo Trello, que é o principal site e também aplicativo que a gente usava antes para se organizar. Ele é todo baseado num sistema de planejamento chamado Kanban, que é um sistema originalmente japonês, que tem um foco muito grande nessa questão visual. Então você sempre vai organizar em listas, assim, do jeito que você quiser. Você, enfim, escolhe o nome para a lista do jeito que você quiser. Você pode adicionar imagem para, enfim, personalizar do jeito que você quiser, representar, seja lá qual for a tarefa ou a lista de tarefas que você quiser. E dentro dessas listas você vai adicionando cartões. E aí você tem essa liberdade de colocar um cartão na lista que você quiser, o que é muito bom. Então, por exemplo, aqui, esse é o Trello do Nicolas, porque eu tô usando o computador dele, mas já pra ver aqui, assuntos é estudar. Então, quando ele estudava um assunto, ele conseguia adicionar fácil aqui pra tô estudando, então tá em andamento, ou então já concluí, coloca aqui em concluído. Então era muito útil e a gente gostava bastante. E aí você consegue organizar aqui os cards, como você pode ver, em cores pra facilitar também o máximo possível. A intenção desse modelo, desse sistema, é você bater o olho e você saber na hora as tarefas que você tem pra fazer, o que você já concluiu ou não, enfim, bem visual mesmo. E aí uma vantagem grande do Trello, que também contava bastante para que a gente usasse ele, inclusive o Nicolas relutou para mudar dele pro Notion, é o fato de que você consegue criar times com outras pessoas. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um Trello chamado de um quadro. Então você pode criar vários quadros diferentes e nesses quadros você vai adicionando essas listas. Então esse é o quadro dele que se chama Estudo. E ele tem outros quadros para organizar, enfim, outras coisas da vida dele. Então a gente tem um quadro compartilhado, por exemplo, que era onde a gente organizava toda a questão de planejamento do canal do YouTube, do MadAnyMind. E aí ele conseguia compartilhar comigo pela minha conta no Trello e era gratuito. E eu conseguia ter acesso e editar igual a ele. É de fato um quadro compartilhado, meu e dele. E uma coisa muito boa do Trello, mas que isso é mais para quem usa muito profissionalmente, é que você tem como automatizar muito processo nele e que para empresas assim pode ser algo útil, mas como a gente só usa o básico, você vai entender melhor daqui a pouco porque a gente migrou pro Notion e saiu do Trello. Inclusive, ele foi criado originalmente para ser usado de forma empresarial. Foi criado por funcionários de uma empresa para ser usado lá. Certo, então vamos agora pro Notion. Por que a gente começou a usar o Notion? Vocês viram que o Trello tem essa funcionalidade de organização nos cards, etc. E o Notion também. Só que ele tem isso e muito mais. A proposta de quem criou foi ter um aplicativo basicamente tudo em um, que você pode também tanto organizar para tarefa, mas você também pode organizar seus cronogramas, suas tarefas diárias, você pode fazer suas anotações da faculdade, tudo de uma maneira muito simples e num aplicativo só. E também eles deram a vantagem de que quem tem um e-mail institucional, como por exemplo a gente tem um e-mail relacionado ao FAO, você já tem um programa Pro, eu não lembro direito. Educacional Pro. Pronto, com isso você já tem funcionalidades a mais do que o plano gratuito, mas pra mim a principal é que você pode colocar arquivos do tamanho que você quiser dentro. Enquanto quando você tem uma conta gratuita, você tem um limite de 5, eu não lembro qual é o tamanho, então não vou falar, mas você tem um limite. Com esse tamanho limitado, então eu consigo colocar muita imagem, muito PDF relacionado aos assuntos que eu estou estudando, e aí fica muito mais prático de integrar tudo que eu preciso. Então, deixa eu mostrar aqui no aplicativo como é que eu botei. Do mesmo jeito que o Trello, aqui também tem como se fosse um time, mas na verdade eu apenas compartilhei com a Ju a minha organização do MadAnyMind. Eu aqui cliquei em Share. Isso funciona como um time, mas pro Notion isso não é um time. Eu não vou também adentrar nessa parte porque é algo mais complicado. E eu achava que no plano institucional não tinha times, por isso que a gente demorou um pouco para mudar. Mas se eu tenho como compartilhar com alguém a minha anotação,
e a outra pessoa também vai conseguir editar. Então é basicamente isso. A única diferença, então, do plano pago é que aqui nessa lateralzinha, ao invés da share, que são minhas coisas pessoais que eu compartilhei, estaria o nome de algum grupo. E se você só usa para compartilhar com alguém, você não precisa ter uma equipe toda, como se fosse uma empresa. Então pra gente tá ótimo, e acho que se você for fazer trabalhos com seus colegas de faculdade, de escola também, é sensacional. Então eu basicamente organizei aqui, esse é o do canal. Aqui é da minha organização pessoal, que tem meu planejamento, que eu uso, como vocês podem ver, o modelo Kanban. Eu também uso o mesmo para o que eu tenho que estudar, certo? E aqui tem coisas pessoais. Inclusive, esse modelo aqui eu importei do Trello, ele tem a opção no Notion, aqui de import, de todos esses aplicativos, ó, do Trello, o Evernote, que também é muito parecido. Então, se você quer migrar para ele, é muito fácil. Pronto. Então, aqui eu organizei o pessoal, que tem minhas partes de leitura, os livros que eu tenho para ler, o que é que eu achei deles, nota dos livros. No final do vídeo eu vou mostrar o que eu fiz, basicamente cada um, mas principalmente no o que eu fiz no da faculdade. É que continua. Então, a gente vai mostrar basicamente como é que você pode agora usar o Notion, as funcionalidades dele, a seu favor. E aí depois eu mostro como é que eu usava na faculdade, como é que eu tô usando na faculdade, pra ver se você também não gosta desse modelo e quem sabe passa a usar. Ah, só um adendo. Quando eu compartilhei com a Ju, esse quadro aqui, share, não aparece pra ela. O que acontece é, o link que eu mandei vai fazer com que ela abra o meu Notion no Notion dela. Aí ela clica aqui em cima, vai aparecer o meu. E aí ela clica e especificamente vai aparecer essa aba. Só pra você não ficar meio perdido, se alguém compartilhava com você e depois você entrar no seu Notion, quando você olhar nesse canto esquerdo, não tem nada lá. É só você clicar lá no seu próprio Notion que vai aparecer o Notion da outra pessoa que compartilhou com você e você vai conseguir ter acesso. E agora, nessa página de teste, eu vou mostrar um pouquinho do que dá pra fazer com o Notion. À primeira vista, ele pode ser um pouquinho impressionante, assustador. Que realmente tem muitas funcionalidades diferentes. E ele é todo em inglês, não tem como você mudar a língua só pra coreano, se de repente você souber. Então, pode ser que isso seja um empecilho, assim, no início, mas vale muito a pena dar uma chance. Eu larguei ele logo no início, mas depois me meti a usar quando ele começou a montar o dele também, achei lindo. Aí comecei. Então, a gente tem essa página de teste aqui. Então, a gente tem várias páginas principais que vão aparecer sempre aqui do lado. E a gente criou agora essa de teste. E aí você consegue aqui editar o título dessa página, que é o que vai aparecer aqui do lado. E aí, se vocês olharem aqui, só tem uma paginazinha meio sem graça. E a gente consegue mudar aqui, isso aqui, apertando em mudar o ícone. E aí aparecem vários emojis e você consegue escolher. Aqui você consegue pesquisar, por exemplo, algum, sempre em inglês, porque tá tudo em inglês. Algum que se adeque mais a seja lá qual for o contexto, o objetivo dessa sua página. Então aqui dá pra ver que tem um bonequinho pessoal. Então aqui você consegue mudar isso. E você também consegue adicionar uma capa. E aqui você pode mudar, pode fazer o upload de alguma imagem, escolher alguma das imagens que ele já tem, alguma cor. E você pode remover se você quiser também. Nos meus, por exemplo, eu acabei não colocando nenhum, só deixei os ícones mesmo. E aí aqui você pode tanto clicar nesse maisinho, ou você só clica com o mouse em qualquer canto e aperta na barra e vai aparecer a mesma coisa. E aí você vai ter várias funcionalidades. Vou mostrar algumas das principais, porque ele não tem condições de mostrar tudo. Realmente dá pra fazer tudo que você quiser, jogar tudo que você quiser dentro do Notion. Então, eu vou mostrar os principais que eu uso e que o Nicolas também usa. Então você pode simplesmente adicionar um texto, que você nem precisaria clicar. Quando você clica direto, já tá nessa opção de texto. Então você consegue digitar o que você quiser, como se fosse um bloco de notas. E uma outra coisa que você pode fazer é adicionar outra página dentro dessa página original. E assim você consegue organizar em espécie de subtópicos para esse tópico principal que você criou. Então aqui, por exemplo, tem essa página que se chama Medicina, que é uma página principal do Nicolas. E aí dentro ele separou em outras páginas de períodos, de extensão. E aí dentro dela você pode ir criando várias outras páginas do jeito que você quiser. Então funciona como se fossem pastas mesmo do nosso computador. Uma espécie de Inception. E aí você pode criar também uma lista de tarefas, uma to-do list. E aí você vai dando um checkzinho em cada coisa que você faz. Aqui é pra você ajustar os títulos que você for criando enquanto você for, enfim, digitando algum texto.
pra fazer aquela lista de números automática que a gente consegue fazer no Word. É bem parecido com o Word, que você, enfim, consegue fazer. E aí é tudo bem autoexplicativo. Às vezes são alguns termos, por exemplo, eu não sei o que é toggle em inglês, mas aí você clica e aí vai testando o que é, de repente, pra entender melhor como funciona. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Sintam-se à vontade pra irem testando e descobrindo, porque é assim que vocês vão aprender melhor como funciona também. Tem tanta coisa que eu, sinceramente, não usei tudo, não testei tudo. Aqui também tem aquele Kanban igual no Trello. Você pode adicionar um calendário para você ir adicionando as suas tarefas em cada dia do mês. E você vai personalizando do jeito que você quiser. E ele todo sempre vai ter esse visual bem minimalista, assim. Enfim, muitas coisas que você pode adicionar. E aí uma coisa bastante útil são os arquivos. E aí você tanto pode vir por aqui para poder fazer o upload, seja por um link ou seja um upload direto do seu computador. Ou você pode fazer o que eu não sabia, descobri hoje enquanto estava gravando esse vídeo. Você pode copiar e colar direto um arquivo já aqui, que ele já vai começar a fazer o upload direto. Uma coisa muito útil, principalmente quando você começa e você está meio perdido, é que ele tem vários templates já prontos que você pode usar. E aqui vão ter vários tópicos com grandes áreas que você pode escolher. Por exemplo, pessoal, design, education, essas coisas. Então se a gente vir aqui no pessoal, por exemplo, você pode clicar nesse que é a sua lista de leitura. E já é um template todo pronto. Aqui ele dá algumas explicações básicas de como funcionaria, como você pode usar. Você clica aqui em usar esse template. E aqui, se vocês verem, eu vou passar rapidinho. Você consegue colocar tudo que é informação sobre os livros que você já leu ou anda lendo, por exemplo. O nome, o tipo de livro, se você tá lendo, se você já terminou, se você quer começar, a nota que você dá, autor. Ele dá a opção já pronta para você colocar editora, observações sobre o livro, sumário, tudo que você pensar. E eu vou dar um exemplo agora da lista do Nicholas, por exemplo, de leitura. Não tem muita coisa não na minha lista pessoal. Eu basicamente peguei aquele template e simplifiquei. Deixei só o nome do livro e deixei a nota, porque o resto pra mim não era tão importante. Aqui são os livros que eu já li e dei a nota pra eles, certo? Sempre usando essa opção aqui. Você pode tanto importar, quanto se você quiser fazer do zero, você vem aqui e bota em List Inline. Pronto. Aqui eu também adicionei duas outras coisas. Uma fila de leitura, que eu usei a parte de numeração e o que é que eu quero ler. E também adicionei anotações e comentários dos livros que eu já li. Pronto. É basicamente isso daqui. É assim, sempre vai dar pra você personalizar do jeito que você quiser. Eu uso também esse template de lista de leitura no meu Notion, é totalmente diferente. Deixei organizado pelas capas dos livros, e aí eu preenchi com tudo que tinha direito lá dentro, eu não deixei só a minha nota. Ah, e você pode mudar a visualização, ó. Aqui tem List View, mas você pode usar Table View, que eu esqueci de falar que eu coloco também o número de páginas que eu li. E aqui no final, ó, ele faz a soma. Mas tem como pegar e botar, por exemplo, a média do número de páginas dos livros, o máximo, o mínimo. É bem prático. Parece tipo um Excelzinho esse daqui. E além desses templates que já vêm prontos no próprio Notion, vocês também podem pesquisar no Google templates de outras pessoas que, enfim, que também ficam disponíveis e você consegue importar direto para o seu Notion. Então, tudo dá pra você ir mudando, adaptando e personalizando do jeito que você quiser, que torna o seu Notion algo bem particular. Pronto, basicamente é isso. E aí, como vocês podem ver, dá pra usar com tudo. Então, Nicholas tem uma página que é só pra medicina, tem a página dele que é toda pessoal, tem a página dele de organização, que dá pra você usar, a gente já falou isso 1000 vezes, mas pra tudo. Bom, então, pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar como é que eu tô usando ele na faculdade. Aqui, eu venho aqui na pasta medicina. Eu fiz, como ela mostrou, várias páginas, períodos, extensão, os projetos de extensão que eu tô, que seria uma liga acadêmica, a FMSA, coisas de pesquisa, congressos e anotações de livros, mas bora pros períodos. Aqui eu tô anotando tudo, eu coloquei primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto e as matérias eletivas que a gente também tá fazendo. Deixa eu clicar aqui em P5, quinto período. Eu usei aquela opção de toggle list e estou anotando, por exemplo, controle de pneumo, controle de endócrino, controle de cardio. Aqui eu tenho como ter todos os assuntos, se eu estudei, se eu fiz resumo, se eu fiz revisão. E para eu saber, eu fiz aqui o que é que se enquadra em cada uma das grandes áreas desse P5, que seria saúde do adulto e do idoso, saúde da criança, saúde da sociedade e propedêutico.
Nessa área aqui a gente tem endócrino, cardio, pneumo e vascular. E endócrino eu coloquei todas as matérias que a gente tem. E aí quando você clica, por exemplo, DM1, esse aqui foi um resumo que eu fiz dos aplicativos, eu só peguei e colei o PDF. E aí você vai organizando. Vamos agora para as eletivas, por exemplo. Como a gente está estudando isso agora e eu comecei a usar o Notion agora, então bateu. Alergia e imunologia, que foi o que a gente teve aula, ó. Controle, do mesmo jeito do outro. Assunto 1, assunto 2. E aqui nas aulas, eu criei uma página. E na hora, tudo que eu vou anotando na aula já vai ficando salvo aqui. Por quê? Depois que eu for fazer algum resumo, já fica muito mais prático para eu pegar. Aula 2, aqui, angioedema hereditário, foi a última aula. Eu peguei, coloquei aqui a revisão do New England Journal of Medicine, coloquei o resumo que eu fiz baseado na aula e aqui a minha anotação da aula que eu fui fazendo agora. Esse tipo de título é o... quando você escreve... Heading, né? É o Heading 2. E aí pronto, você vai fazendo, escrevendo do jeito que você quiser. Tem essa opção aqui que fica uma lâmpada que você tem como alterar e fica como se fosse um comentário ou você coloca um conceito, algo assim. Pronto, basicamente é desse jeito que eu vou me organizando agora na faculdade pra ficar tudo fácil e principalmente unido num canto só pra não ter que ficar abrindo vários aplicativos. Então, só reforçando, como vocês viram, existem inúmeras funcionalidades no Notion e o objetivo maior desse vídeo é só mostrar um pouquinho de como ele funciona, explicar o porquê a gente trocou, como a gente falou no início, e estimular vocês a começarem a usar também e vocês por si só irem descobrindo como que usa. Até porque no final você acaba personalizando de uma forma muito particular. O meu Notion, por exemplo, apesar de ter, digamos assim, páginas e grandes tópicos muito parecidos na linha do dele, uma parte para a faculdade, uma parte pessoal, uma parte de planejamento e organização, ainda assim é totalmente diferente. Então criem o Notion de vocês, vão mexendo em tudo, usando a sua criatividade, usando um pouquinho das dicas que a gente deu também, para criar do seu jeitinho. E é isso, esperamos que o vídeo tenha sido útil. Compartilhe com os amigos se gostou, se você acha que isso vai ajudar eles. E principalmente, se vai ajudar você, siga a gente no Instagram, @medianmind, dá like no vídeo que isso ajuda muito. E é isso, até a próxima.